Olá, está começando mais uma edição de Iluminuras. Mas antes de viajarmos pelo universo da literatura, uma pequena lembrança. Se você apertar a tecla SAP do controle remoto do seu televisor, terá acesso ao recurso da audiodescrição. Uma narração de tudo o que acontece na imagem do televisor, como, por exemplo, o nome dos entrevistados e a descrição das imagens que estão sendo exibidas no decorrer do programa. É a TV Justiça garantindo a acessibilidade aos deficientes visuais. Ele começou a escrever aos 35 anos de idade e só publicou 6 anos depois. Tem na poesia sua grande paixão e uma admiração tão grande por Fernando Pessoa que escreveu uma biografia sobre o poeta português. E vê na internet um vasto campo ainda a ser explorado pelos novos escritores. Eu converso agora com Elias Dair Júnior. Um filme, uma situação cotidiana ou um desejo reprimido. Para Elias Dair Júnior, tudo pode virar verso e poesia. Presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, divide a vida de escritor com a de autor de livros técnicos. Eu começo, como sempre, agradecendo a presença do Elias Dair Júnior aqui na Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno, no Fórum da Justiça Trabalhista, como se diz aqui em Brasília, nas varas da Justiça Trabalhista TRT da 10ª Região. E há um pequeno detalhe a respeito do trabalho do Elias, que é com relação à admiração por Fernando Pessoa. Eu vou começar mostrando, primeiramente também, Fernando em Pessoa, né? Aqui no caso o em faz toda a diferença também acrescida ao nome deste grande poeta da língua portuguesa. Eu começo perguntando por como foi essa descoberta de Fernando Pessoa, que culminou inclusive com esta biografia sobre Fernando Pessoa em Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta muito cultuado, né? Ele não conheceu em vida esse sucesso que tem hoje, mas foi eleito também, imprensa especializada, como, ao lado de Neruda, o maior gênio do século XX. Então, me fascina muito, ele tem mais de 40 heterônimos, né? Conhecidos são 6, mas todos esses heterônimos tinham signo estudado, tinha temperamento, eles discutiam entre si, eles divergiam. Então, e cada um com uma personalidade. Os poemas são também muito diferentes. Então, essa pluralidade do geminiano, isso aí me fascina um pouco. Como Chico Buarque também. Chico Buarque, ele é geminiano também e ele faz músicas como se fosse uma mulher compondo essas canções. Então, era até o compositor apontado como tendo a maior sensibilidade nas suas composições, justamente colocando como se fosse um ponto de vista feminino. Um homem que escreve Sim. poemas dessa forma, que resultam em músicas que são conhecidas nessa composição dessa forma. É outro gênio, né? E o geminiano, ele tem essa facilidade em ser outro. Então isso sempre me fascinou muito, né? Tabacaria, a gente estava conversando, foi eleito também o poema mais importante do mundo. O que eu gosto, até separei aí, se tiver um espaço para ler, foi Eros e Psique também. Acho o trabalho dele muito, muito bem construído, muito cuidadoso, o trabalho de Fernando Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho enfadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino, pelo processo divino que faz existir a estrada. Esse livro, é um trabalho de pesquisa, eu sempre gostei muito de Fernando Pessoa, não estive em Portugal, mas desde muitos anos eu estudo, eu pesquiso um pouco. Então ele tem um pouco da vida dele, algumas curiosidades e poemas contextualizados, porque ele teve fases. Ele teve fases místicas, especula-se que ele tenha sido maçom ou Rosa Cruz, e isso se refletiu nos seus poemas também. Então, o livro eu dividi
nessas fases do autor. Essa escolha do poema Tabacaria como o mais importante do mundo, em que contexto foi feita essa escolha e também o apontamento dele junto com Neruda como grandes gênios do século XX? Essa escolha ela foi no plano subjetivo, né? Então, Tabacaria, o critério, eu acredito que tenha sido o encantamento, né? Claro que os jurados não se posicionaram com relação a isso, porque o trabalho dele é diferente do trabalho de Olavo Bilac, por exemplo, que ele é impecável na métrica, na construção das rimas, no rigor do poema, do soneto, que ele respeita. Chico Buarque também já respeitou em muitos trabalhos seus. Então, não foi pelo campo da objetividade. Tabacaria não tem métrica nenhuma, mas acredito que tenha sido pelo encantamento. É realmente um poema muito bonito. Não é meu preferido, mas ele não houve nenhuma contestação de ter sido eleito o poema mais importante do mundo. Agora, Elias, uma questão que é muito apontada hoje em dia, particularmente numa época em que nós temos uma cultura de massa muito forte, que não ia dizer renova, mas talvez se atropele a cada dia, há uma grande dificuldade, há uma queixa muito grande no sentido da venda, particularmente de poesia. Na verdade, essa queixa é bastante antiga, que na época de Platão ele já reclamava que a juventude não lia. Sim. Hoje, em contato com as livrarias, as estatísticas de venda, elas apontam para Fernando Pessoa e para Drummond. Então, são os que vendem mais e, mesmo assim, vendem pouco, né? A poesia não é um gênero hoje comercial, nem para os autores consagrados. Agora, essa é uma reclamação, você vai perceber nos escritos de Platão, dizendo que a juventude não se interessava e que era difícil para ele ter eles tinham umas rodas de discussão filosóficas que eles promoviam e quando o assunto era poesia, ele não tinha muito público. Então já era uma reclamação bastante antiga. Quem gosta de poesia diz que alguma coisa de especial esse gênero tem que ter para sobreviver todos os anos assim em crise. Será que uma parte do público, na verdade, gosta de poesia e, de certa maneira, não percebe isso? Porque a música brasileira, inclusive, ela faz muito sucesso. Música de qualidade, por exemplo. Então, muitos poemas, muitas músicas que as pessoas gostam, às vezes nem sabem, são produto de poesias que já eram consagradas anteriormente, às vezes esse público não sabia. Sim. O Fagner, por exemplo, é uma porta de entrada para a literatura. Com a música do Fagner, você pode conhecer Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Ferreira Goulart. O Fagner ele musicou poemas já consagrados aqui da nossa literatura. Isso já rendeu para ele, inclusive, processos judiciais. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma porta de entrada para a literatura. Agora, no seu trabalho, especificamente, como escritor, já começou a enveredar por uma área que até há pouco tempo talvez assustasse um pouco as pessoas das letras, ou seja, a internet, os e-books, e parece que isso é uma realidade que está se apresentando para ficar. E parece que já está trabalhando muito, muito tranquilamente com isso, é verdade? Sim, esse para mim é um assunto sensacional. O e-book, ele representa hoje um susto para o escritor brasileiro, e é um susto desnecessário, porque o primeiro trabalho do escritor hoje é o trabalho eletrônico. Você vai editar isso num computador, né? Nós não temos mais manuscritos nem máquina de escrever produzindo. Agora, o e-book ele custa ou o mesmo preço ou um pouco mais caro que o livro físico. Isso não justifica em nenhum aspecto. Você tem hoje nos Estados Unidos um livro de $20, o e-book custa 8, 5. Então, porque a logística ela é muito simplificada. E nós aqui no Brasil não entendemos isso ainda. Então, não estamos incentivando muito. Existe uma polêmica sobre a qualidade do e-book, né? Nós ainda não vimos a qualidade, porque tem leitores que simulam, a tinta virtual que se chama hoje, que simula a página do livro. Então aquilo não te cansa a vista de maneira alguma. O livro hoje ele é o 5º processo industrial que mais consome energia. É o 2º processo industrial que mais consome água. E tem muitos resíduos também. Então, o apelo ambiental hoje dessa mídia impressa em papel, ele não vai competir de maneira alguma com o e-book, né? E com os meios eletrônicos. Nós mostramos agora há pouco o Fernando em Pessoa, que é justamente a biografia do Elias Daher Júnior a respeito do grande poeta Fernando Pessoa. E temos também aqui, eu gostaria de mostrar um outro livro, que é
Por Quem Foi Que Me Trocaram, do Elias Dair Júnior, que é um livro de poesias, especificamente. Sim. Como você disse, embora a poesia venda menos do que livros de autoajuda, mas a paixão é inevitável e resultando justamente em livros. Esses livros, eles não estão ainda entre as obras que você já disponibilizou por meio da tecnologia digital. Ainda não. Eu tenho feito para a tecnologia digital os trabalhos novos, porque às vezes as editoras que trabalham comigo, já acreditaram no meu trabalho no começo, elas ainda estão resistentes, porque para a editora hoje é um concorrente. Você tem um livro físico, a legislação te permite transformar esse livro físico em e-book sem depender da autorização da sua editora. Agora a editora prefere que não, porque você está abrindo um canal de concorrência. Então, eu tenho feito para os e-books, para não criar caso com quem já me ajudou no passado, só os trabalhos novos. Interessante, quer dizer, essa questão, na verdade, da digitalização, ela ainda é uma terra desconhecida, ela ainda não é uma área explorada. Teremos muitos debates, provavelmente, ainda para saber os resultados. Sim. Mas você é otimista em relação a esses resultados? O autor, inclusive, ele tem uma resistência também, porque hoje o e-book, o livro eletrônico, ele tem uma proteção que assegura que só o comprador poderá ler em uma máquina determinada e tal. Mas não são todos que têm esse tipo de proteção. Então, eventualmente, você pode comprar um livro formato eletrônico e emprestar ou passar para alguém ou para quantas pessoas. E aí o autor acredita que com isso ele deixa de vender. O que acontece é o seguinte, no sindicato a gente defende muito o direito autoral, que significa o seguinte: se você é autor de um trabalho intelectual, a gente vai proteger para que outra pessoa não diga que é dele. O trabalho é seu e nós vamos proteger essa propriedade. Agora, sob o ponto de vista de ser lido, de ser copiado, eu acredito que isso é um presente para o autor e não uma ameaça. Porque o autor rico, ele não está preocupado com se está copiando o CD dele, o livro. Não, já fez a vida. E o autor pobre, quando faz isso, na verdade ele está sendo divulgado. Então, eu não vejo essa situação que o livro eletrônico ou as suas falhas de segurança venham ameaçar o autor já estabelecido. Elias, eu queria agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho, inclusive no sindicato, frente ao sindicato dos escritores do Distrito Federal, ajudando inclusive novos talentos e também nesse processo de publicação, no processo de publicação digital, o trabalho que está sendo feito aqui, portanto, especificamente aqui em Brasília. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. E você não saia daí que daqui a pouquinho tem o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, logo depois do intervalo. Olá, Iluminuras está de volta. Quando ele era pequeno, acompanhava as leituras da mãe, que eventualmente soltava uma sonora gargalhada. Aquilo foi atiçando uma curiosidade, saber o que é que causava aquele efeito. Acabou mergulhando no universo da leitura e, por consequência, da literatura. Foi um caminho sem volta. Eu converso agora com Fabrício Morello, que atendeu o nosso convite para falar a respeito de literatura e um pouquinho de direitos também. Doutor, vamos conversar agora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo exatamente com essa questão. Foi um caminho sem volta mesmo, né? Se tornou advogado e poeta. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E essa recordação é muito forte na minha lembrança, né? E especialmente com um determinado livro que foi O Homem Nu, do Fernando Sabino, que logo em seguida, quando ela soltou, não foi fácil ela soltar enquanto não terminou, eu peguei para lê-lo e, obviamente, eu não consegui me aprofundar, talvez pela idade, o tanto que ela chegou para aquelas gargalhadas, mas a partir daí, a minha relação com a leitura e com aquilo que ela me traz e me trazia e me trouxe e me trará, tenho certeza, virou um caminho sem volta. O advogado é um leitor profissional e ele é obrigado a entender os fatos que lhe são relatados, muitas vezes coisas que são lidas, inclusive as peças jurídicas. Essa possibilidade de múltiplas leituras, ela influencia de alguma forma na hora de se analisar os diversos casos, a processualística, tudo que vem parar à sua mesa como advogado? Sem dúvida. A interpretação é uma escolha, né? A forma, o ponto de vista que o advogado escolhe para analisar aqueles fatos que lhe são dados e trazer para ele uma teoria jurídica que seja mais conveniente ao seu cliente, passa necessariamente pelas opções de escolha que
essas múltiplas leituras não, né? Obviamente, como os interesses e as demandas jurídicas e os direitos se entremeiam, essa subjetividade que as próprias relações humanas trazem em si permitem, que o direito faz com que permitam, porque na tentativa de regulamentar isso, ele obviamente ele não consegue esgotar todas essas possibilidades, ele permite que haja várias interpretações de um mesmo fato, né? Ou seja, a minha versão, a sua versão e a verdade são três opções muito comuns de acontecerem. Agora, falando em subjetividade, nós temos um outro elemento, a partir de um certo momento desse processo de formação, que é o gosto pela poesia. Aliás, por coincidência, no primeiro bloco do programa de hoje, nós falamos a respeito do poema Tabacaria, que é considerado inclusive um dos maiores poemas da língua portuguesa, e que também foi um momento marcante, justamente, também nesse processo de formação. Como é que se deu isso? Foi uma leitura feita por um tio? Como é que foi essa história? Quando eu fiz uma viagem num Natal, quando eu tinha aproximadamente 11 para 12 anos, e fui visitar um tio que foi um dos grandes influenciadores do meu gosto literário também, junto com minha mãe. E um tio muito solitário, convidou um amigo para a ceia de Natal. Talvez tenha sido o primeiro Natal que eu passei longe de casa, sem aquelas companhias tradicionais de todos ali em volta da mesa, mas ganhei uma companhia da leitura do Tabacaria, do Álvaro de Campos, e aquilo me impressionou sobejamente. A forma como foi lida, a situação em que aquilo me pegou longe de casa, no Natal, numa situação completamente diferente do que seria de se esperar para aquele momento, foi extremamente marcante na minha relação com a literatura. A relação com as leituras que eu passei a ter a partir daí, Fernando Pessoa foi um descobrimento, né, naquela época, e em especial o Álvaro de Campos, né, que aí daí, dele para o Walt Whitman e outros poetas também de grande cepa, foi um bom começo. Não tenho dúvida de que eu fui privilegiado em começar com Tabacaria. Agora, depois de um determinado tempo também, isso acho que acontece com quem é picado pela mosca azul, com o perdão da analogia no caso da poesia, quem passa a se interessar especificamente por poesia, também começa a sentir, muito comum, até nossos entrevistados têm confirmado isso, embora seja bastante subjetivo, mas uma vontade de expressar essa poesia. No seu caso, isso já resultou inclusive em algumas publicações. Sim. Eu vou até, desculpe, eu fiz a pergunta, eu vou interromper, eu vou até mostrar aqui para os nossos telespectadores, eu vou primeiro mostrar Tediário, né? Foi a primeira publicação, que tem até uma história bastante curiosa, que eu já vou perguntar a respeito dessa publicação, né? Aqui temos uma apresentação, mas na sequência temos alguns dos poemas que foram escritos para essa publicação. Antes de falarmos especificamente sobre essa história que eu lhe perguntei, eu gostaria que falasse a respeito desse processo de desenvolvimento até culminar com uma publicação. Bom, quem é que nunca escreveu versos, né, na sua infância ou na sua adolescência, né? Acredito que isso seja um processo natural para todo mundo. Difícil é escrever depois que se cresce, né, e bancar essa história, não no sentido no sentido de não se envergonhar e mostrar os seus poemas e os seus... Porque poesia também é alguma coisa que ou se leva com muita seriedade ou fica naqueles cadernos infantis, né? Eu vejo os meus versos dessa época e morro de vergonha, né? Mas de qualquer maneira... Acho que isso é universal, acho que todos nós... Né? Sim, mas o prazer de me envergonhar com o que eu escrevi também existe nesses revisitares desses baús antigos. Agora, em especial, eu passei aproximadamente 10 anos antes da publicação do Tediário, que foi em agosto de 2011, sem escrever literatura por uma opção de carreira, né? Eu havia me formado em Direito, num determinado momento eu resolvi, antes de entrar para o mercado de trabalho, resolvi passar um ano sabático no interior de Minas Gerais para trabalhar em literatura exclusivamente. Pensando muito naquela história do Rimbaud que fala que a poesia dele era feita com desregramento e método,
eu descobri que o desregramento eu tinha muito, mas o método me faltou um pouco, de modo que esse projeto, que foi de 99 a 2000, meados de 99 a 2000, acabou que eu voltei com muitas histórias, muitos amigos novos, mas nenhuma obra literária que fosse publicável. Voltei para trabalhar em direito. Me apaixonei pelo exercício do direito, pelo instrumento que ele te dá na tentativa de transformações sociais e na colocação das suas ideias, né, num trabalho digno, num trabalho de proteção de determinados direitos que acredito que sejam fundamentais, né, e a profissão do advogado como profissão fundamental. E passei 10 anos sem escrever porque havia feito essa opção. A partir daí surgiu um evento chamado Alice, que foi uma filha que nasceu há 5 anos atrás. E eu acho que isso transforma qualquer pessoa. E no momento em que ela começa a interagir comigo, começa a conversar, eu volto a sentir uma necessidade imperiosa de escrever aqueles versos que ficaram dormitando durante esses 10 anos. E aí, a partir daí, surge o primeiro livro, que é o Tediário, e em seguida o Lilice, que é um livro-poema-canção feito para ela. Vou mostrar agora, inclusive, nós temos aqui um exemplar, justamente mostrar para os nossos telespectadores. Vem com ilustrações de Adriana Cascais. Exatamente, aqui. E inclusive com um CD, porque ele foi musicado também. Ele foi musicado. O Renato Matos fez um reggae. Cantam no CD a própria Alice, o Renato Matos e o Túlio Borges, 2 grandes artistas aqui da capital. Certa vez, salvo engano, já na faculdade, lhe recomendaram uma leitura específica, até na preparação para a própria vida de advogado. E como é que foi essa história? Inclusive, salvo engano, a obra recomendada foi Shakespeare. Foi Shakespeare. Recomendaria para ela também? Sem dúvida, para qualquer pessoa. Na verdade, foi um dos grandes almoços que eu tive a oportunidade de participar na casa do Marcinho Lacombe, em que o irmão dele, o Cláudio Lacombe, Dr. Cláudio, estava lá, e eu, no começo do meu estudo, né, no começo da faculdade, fui perguntar para ele, timidamente, né, Dr. Cláudio, o que o senhor me indica para ler? E tal, esperando um Kelsen, esperando um Rui Barbosa, alguma coisa assim. Aí ele, leia Shakespeare, meu filho, Shakespeare, leia Shakespeare. Isso vai ser mais importante do que qualquer leitura jurídica que você venha fazer. Não sei se foi mais importante, mas ela... Não, foi mais importante, sim. Não do que qualquer leitura, mas ela é de um desnudamento da alma humana que vai te ajudar, mesmo se sua carreira for de dentista, que eventualmente você não precisa tratar dessas subjetividades, mas como ela te engrandece como pessoa, né, te abre determinados horizontes que você não teria, você tratar com um dentista que tem horizontes maiores certamente é mais adequado do que um que tenha menos. William Shakespeare foi simplesmente o maior dramaturgo de língua inglesa que já existiu. Ele escreveu 37 peças e o que muita gente não sabe, ele escreveu poemas também. Ele escreveu 154 sonetos. As peças de Shakespeare são divididas em 3 grandes grupos. Os estudiosos gostam de dividi-las em comédias, peças históricas e as tragédias. As mais famosas, as mais estudadas, são as tragédias shakespearianas. Aí nós temos grandes exemplos, o leitor brasileiro já ouviu falar em Hamlet, já ouviu falar em Romeu e Julieta, e Macbeth, também uma muito conhecida. Elas contêm uma densidade maior, uma tensão muito grande. Nessas peças que se destacam no estilo shakespeariano a profundeza dos diálogos e dos monólogos, em que nós observamos a capacidade do dramaturgo de ir bem dentro da mente humana. Shakespeare inventava palavras. Há palavras e frases que Shakespeare colocou em língua inglesa e que existem até hoje, e que não existiam antes de Shakespeare. O mundo todo é um teatro, e os homens e mulheres são apenas atores e atrizes. Todos têm suas entradas e suas saídas, cada um, em seu tempo, faz vários papéis. Doutor Fabrício, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Iluminuras, inclusive por essa indicação preciosa, é claro, para os nossos telespectadores, e desejar boa sorte
não só na caminhada do ponto de vista do direito, mas também com mais poesia, muita poesia e novas publicações. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nós agradecemos também a sua presença, telespectador amigo da TV Justiça. Se você quiser assistir a algum dos programas do Iluminuras, você que sempre nos acompanha, é só acessar o site da TV, www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha, .jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá!